A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero pagar uma dívida, que eu tenho aí com alguns irmãos, de apresentar este rico material, este material formidável, Manual de Teologia Moody do Dr. Paul Enns. Antes, eu quero só convidar você, curte o vídeo, compartilha, deixa aqui embaixo os seus comentários e se inscreve no nosso canal, caso não seja inscrito. Na descrição do vídeo você vai ter nossos canais parceiros, recomendo se inscreva neles. E no primeiro comentário você vai ter um link para, caso desejar, adquirir o material e assim ajudar o nosso canal. Vamos lá então, vamos mostrar um pouquinho dessa belezura. O meu é capa dura, tá? Eu prefiro materiais maiores assim, que são para consulta serem capa dura. O prefácio da obra é pelo Dr. J. Dwight Pentecost, o comentário dele aqui. Esta obra foi escrita a partir de um compromisso inabalável para com a integridade, a autoridade e inerrância da palavra de Deus. Esse é um material da editora Batista Regular, você está vendo aqui a lombada do livro, tá? Bem legal. E aqui na contracapa, nós temos algumas informações importantes, não vou ler tudo, não se preocupe, tá? Então, teologia, o estudo de Deus, sua natureza e sua palavra, é essencial para a fé cristã. Agora, os que se interessam pela teologia cristã têm uma singular obra de referência, que é esta aqui, né? Então aqui é colocado, que a palavra teologia normalmente está ligada com a ideia da sistemática, né? Então, que são as principais doutrinas. Uma teologia numa categorização mais doutrinária. Mas aqui é dito que essa é apenas uma das abordagens teológicas. E esse livro aqui ele faz jus ao seu título de Manual de Teologia, porque ele apresenta, além da abordagem sistemática, mais 4. Quais sejam? Teologia bíblica, o estudo sistemático de doutrina cristã em ordem cronológica por autor bíblico, né? Eu considero esse conceito aqui não muito acertado. Eu diria que a teologia bíblica está mais relacionada com a narrativa do desenvolver da história da redenção. Mas tudo bem, posso estar equivocado. Teologia histórica, o estudo do desenvolvimento da teologia cristã através da história. Teologia dogmática, o estudo dos ensinamentos oficiais de denominações cristãs, e a teologia contemporânea, o estudo de tangentes e movimentos teológicos da atualidade. Bem interessante esse ponto, tá? Então aqui fala um pouco do currículo dele: bacharel em educação religiosa, mestre e doutor em teologia pelo seminário de Dallas, foi professor em Dallas, em Talbot, que são centros aí do dispensacionalismo. Virando aqui, eu quero mostrar para você ele por dentro, né? Chega de falar dele por fora. Vamos mostrar ele por dentro aqui. Eu vou centralizar e vou abrir o material, tá? Então, muito bem. Abrindo ele aqui, folha de rosto, uma ficha catalográfica, dedicatória e o conteúdo, tá? Primeira parada aqui. Então, nós temos as partes que eu já mencionei, são aquelas ali da contracapa, tá? Vou deixar um pouco pausado aí, caso você queira dar um pause e dar uma olhada aí no sumário. Não vou ficar falando aqui capítulo a capítulo do sumário, né? Só para você ter uma noção geral do que é tratado aí, tá? Prosseguindo então o índice das tabelas, e esse é um recurso que eu vou explorar nesse vídeo, é o que eu vou mostrar principalmente nesse vídeo, que as tabelas aqui são uma espécie de resumos do conteúdo que é abordado, em alguns tópicos, né? Não são todos os tópicos que tem tabelas, mas é um recurso riquíssimo, tá? Aí vem os prefácios, que eu vou pular, e nós vamos para a primeira parte, que é a teologia bíblica. Teologia bíblica, introdução à teologia bíblica. Então é mais ou menos essa estrutura que você vai ver nas demais partes, tá? Varia um pouquinho. Então, definição do que é teologia bíblica, tá? Note que aqui no rodapé referências, tá? Sistematização, a história da teologia bíblica, o conceito do progresso da revelação, que ficou um pouquinho apagadinho, mas isso aí não é constante aqui no material. Natureza bíblica, relação da teologia bíblica com outras disciplinas, tá? Então, estudos exegéticos, estudos introdutórios. E aqui, então, a relação numa tabela com as outras disciplinas. Então, nós temos as escrituras, introdução, exegese e hermenêutica. Da exegese vem a teologia bíblica, depois a teologia sistemática e dogmática, que depois se ramifica em apologética,
histórica e contemporânea e teologia prática. Legal. E aqui, estudos em teologia sistemática, né? Uma sequência seria exegese, teologia bíblica, teologia sistemática. Show. Contraste, ó, olha só. Contrastes entre as teologias bíblica e sistemática. Teologia bíblica restringe seu estudo às escrituras. Teologia sistemática busca a verdade das escrituras e de qualquer fonte à parte da Bíblia. Teologia bíblica examina as partes das escrituras. Teologia sistemática examina o todo das escrituras. Bíblica reúne informação sobre uma doutrina de um escritor específico, por exemplo, João ou Paulo, ou uma era em particular, a abraâmica, a mosaica, a profética. A sistemática reúne informação sobre uma doutrina correlacionando todas as escrituras. A bíblica busca entender o porquê ou como uma doutrina se desenvolveu. A sistemática busca entender o que foi por fim escrito. A bíblica, o processo bem como o resultado, ou seja, o produto. E a sistemática busca entender o resultado, o produto. A bíblica vê o progresso da revelação em diferentes áreas, como edênica, noaica. E a sistemática vê a culminação da revelação de Deus. Legal, comparação bacana. Depois a metodologia da teologia bíblica, a importância e esse recurso aqui, tá? Que é um recurso, uma indicação de uma bibliografia complementar, tá? Bem legal isso aqui, certo? Aí depois vai falar sobre a teologia do Antigo e a teologia do Novo. Vamos aí mostrando algumas tabelas aqui para você, ó. O reino, tema unificador da teologia do Antigo Testamento, alguns importantes destaques. Então ele vai falar, né, sobre os mediadores aqui, vai falar um pouco sobre alianças também. Estruturas das alianças da teologia do Antigo Testamento, né? A aliança abraâmica, Gênesis 12, 1 a 3, os conceitos de terra, semente e bênção. Então, a aliança palestiniana, em Deuteronômio 30, fala sobre a terra. A davídica, em 2 Samuel, sobre semente. E a nova aliança sobre bênção, né? Não que as outras não falem sobre os outros aspectos, mas cada aliança enfatiza um dos aspectos ali da aliança abraâmica. Tá? A abraâmica é a central no desenvolvimento das demais. Vou avançar. Aqui, então, está na teologia dos sinóticos, dos evangelhos sinóticos, tá? Então ainda estamos no tópico da teologia bíblica. Comparando os evangelhos, diferenças e similaridades. Então cada evangelho, o que há de material exclusivo, né, as peculiaridades, e o que há de material que é idêntico aos demais evangelhos. Então note que Marcos tem muito material em comum com os demais, enquanto João tem pouco material em comum com os demais. Vamos prosseguir aqui. Agora nós estamos aqui na teologia própria, tá? Estamos aqui na doutrina de Deus, né? Para mim isso aqui é da sistemática, tá? É um tópico da sistemática que nós estamos aqui agora. Então, os atributos de Deus, variedade de categorizações. Então, como os teólogos categorizaram os atributos de Deus, tá? Bem legal, bem completa essa tabela, falando de vários teólogos sistemáticos aí, bom? Depois aqui estamos ainda na teologia, né, ou a doutrina de Deus, diagrama antigo da Trindade Santa, né? O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai, tá? Então, mas o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus. Maravilha! Ainda em teologia própria, vou girar aqui para você ver a ordem dos decretos de Deus, extraído da obra O Plano da Salvação de B.B. Warfield, tá? Então aí, para você dar uma olhadinha, eu vou aproximar aqui para você. Deu? Vamos lá então. Fala sobre o teísmo aberto. Depois, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Estamos ainda no campo da sistemática, tá? Alguns pronomes masculinos usados para o Espírito Santo e títulos do Espírito Santo. Vamos prosseguir. Estamos aqui antropologia e hamartiologia, tá? Várias posições quanto à composição do homem. Então, as famosas dicotomia e tricotomia, que é uma abordagem multifacetada. Legal. Ainda nesse mesmo tópico da sistemática, posições sobre a imputação do pecado. Pelagiana, arminiana, federal e agostiniana. Tá?
deixar alguns segundos aí para você, se quiser, dar um pause, tá bom? Depois nós vamos ter soteriologia, doutrina da salvação, teorias sobre a expiação. Ó, aproximei bem aí para você dar uma olhadinha, dá para pausar. Legal. Avançando, eclesiologia, doutrina da igreja. Temos aqui as posições quanto à ceia do Senhor, né? Transubstanciação, que é da Igreja Católica Romana, consubstanciação, que é da luterana, reformada, que seria da Igreja Presbiteriana e das de tradição reformada, e memorial, né? Igreja Batista, Menonita, maioria das igrejas pentecostais também, tá? Então vou deixar ali um pouquinho para você pausar caso você queira, tá bom? Passei aqui então, escatologia, ainda estamos na sistemática, você vê que ela ocupa boa parte aqui do material. Posições concernentes às últimas coisas, então tem aí as três posições quanto ao milênio, né? E a divisão dentro do pré-milenismo entre histórico e dispensacionalista, e o legal é que tem os defensores, né? E a questão quanto à igreja e Israel, tá? Legal, legal, legal. Vamos avançar aqui. Posições pelagiana e agostiniana sobre o pecado. Legal, né? Até esse tempo estava comentando, né, brevemente com um dos nossos inscritos sobre a questão do debate entre Pelágio e Agostinho, que há estudos recentes indicando o contrário, né, de que Pelágio não era tão pelagiano assim. Note aqui, então, Norman Geisler tem um verbete Agostinho de Hipona numa obra fantástica que, infelizmente, a Vida Nova não publica mais, que é a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, sobre a teologia de Agostinho. Vamos lá, Vida Nova, publica de novo! Muito bem. Teologia da Reforma, então teologia histórica agora, tá? Posições da Reforma sobre a expiação, né? Socino, Hugo Grotius, Armínio, Lutero e Calvino. Notem que a posição de Lutero era a mesma de Calvino. Ah, legal. Os 5 pontos do calvinismo, né? Então ele vai falar que, se não me engano, já é na parte de teologia dogmática, tá? É que ele não identifica, né? Ele traz só aqui a parte do capítulo, né? Então aí, pausei, você já viu. Aí ele vai fazer uma comparação entre o calvinismo e o arminianismo, tá? Deixar mais central aqui para você ver. Sobre vários tópicos, né? Depravação, imputação de pecado, eleição, expiação de Cristo, graça, vontade do homem, perseverança e soberania de Deus. Legal. Tá? Prosseguindo aqui. Depois a doutrina arminiana, né? A remonstrância, né? Então, a eleição baseada sobre o conhecimento, né, o pré-conhecimento de Deus, a expiação ilimitada, que não é só artigo da remonstrância. Os reformadores de primeira geração eram, em sua maioria, adeptos da expiação ilimitada, e há evidências de que isso também era assim no pensamento de João Calvino. Tá? Eu explico um pouco disso no vídeo que eu faço sobre a obra Por Quem Cristo Morreu, tá? Tá aqui ela, né? Essa é a que eu ganhei recentemente, ainda nem abri de novo, tá? Recomendação aí para você. Tem um vídeo aí no canal, tá bom? Maravilha. Prosseguindo, vamos lá. Mostrar para vocês aqui recomendações, né? Que o livro faz, o manual faz sobre teologia arminiana, né? Então, livros, alguns, né, já estão sendo publicados, por exemplo, aqui, Carl Benz, a biografia de Armínio, tá? Na página seguinte aqui, então, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do Roger Olson, né? O livro do H. Orton Wiley, né? A NASA Livros publicou o resumo, né, da Teologia Cristã de 3 volumes, né? Mildred Banks Wincoop também, a Casa Nazarena, a NASA Livros publicou esse livro aqui. Teologia do Pacto, tá? Que é o grande oposto da teologia dispensacionalista. E depois, meus irmãos, né, ele vai partir para aqui para as teologias emergentes, né? Feminismo evangélico, ó, teologia carismática, né? Como questões como cair no espírito, bem controversas.
Tá? E aí aqui até interessante, né, estudos adicionais, fontes emergentes e emergindo, né? Críticas sobre a igreja emergente. Legal. Aí ele vai ter um epílogo, que é uma espécie de conclusão do livro, tá? Vai fazer uma espécie de doxologia, um louvor a Deus, e um glossário de termos teológicos, mas que vai ter até aqui personagens importantes na história da igreja, tá? Legal, né? Ó, só para você ter um gostinho aí, Adonai, adoção, agnóstico, agostinho, aliança, e remete ao verbete pacto, aliança noaica, alta crítica, amilenismo, este ensino afirma que não haverá um milênio literal em seguida ao retorno de Cristo à Terra, né? Amiraldianismo, né, que é uma variação do calvinismo, né? Legal. Show! E aí depois as últimas páginas aqui tem um pequeno furinho, mas acho que é porque eu manuseei, eu abri demais aí a capa, tá? Foi impresso na Imprensa da Fé, 840 páginas em formato um pouco maior, 16 por 23, né? Você viu, a letra é uma letra média, não é uma letra pequena, é confortável, né? Não fica até aqui a margem, então um material muito bom, a Editora Batista Regular tá de parabéns, se quiserem até mandar um material para mim, não vou ficar triste. Agradecer você por ter ficado até o final, né? Convidar você novamente a curtir, compartilhar, comentar o vídeo, inscrever-se no nosso canal, tá? Na descrição, canais parceiros e aqui no primeiro comentário um link para você adquirir esse material, tá bom? Só advirto que está sendo comercializado aí uma versão econômica desse manual, que a capa é brochura, tá? Que a capa não é capa dura, tá bom? Tenha cuidado quando for adquirir. E aqui deixar para vocês um spoiler do provável próximo vídeo aqui do canal, que é sobre esse material aqui, Guia Profético para o Fim dos Tempos, de Timothy Paul Jones, da CPAD. Era isso, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus os abençoe.